Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. No caso aqui é uma questão de eletromagnetismo, né? Corrente elétrica e campo magnético. Se vocês pegarem aí a prova amarela no segundo dia, corresponde à questão de número 118. Então vamos lá. O físico Hans Christian Ørsted, observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio, conduzindo corrente elétrica. Então, normalmente, a bússola, por ser um pequeno ímã, recebe forças quando submetida a um campo magnético. O polo sul sempre recebe uma força contrária ao campo magnético. O polo norte, por sua vez, recebe uma força favorável ao campo magnético. Então, a tendência da bússola, que é livre para gerar, é se alinhar com o campo magnético. E aí ela fica alinhada com as linhas de indução do campo magnético, que é uma forma de representação desse campo. Então, continuando aí a leitura. Os pontos A, B e C estão em um plano transversal equidistante do fio. Nós temos aqui um plano, esse plano é transversal ao fio, os pontos A, B e C estão aqui marcados numa circunferência em torno do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola, A, B e C, então 3 bússolas. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, então isso aí é uma informação importante, porque tem o campo magnético terrestre, Então, nós poderíamos ter que somar esses dois campos, o que complicaria um pouco a resolução. Então, despreza-se o campo magnético terrestre, considera apenas o campo magnético por causa da corrente elétrica I. Isso facilita a nossa resolução. As respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Na internet, nos livros didáticos, nós encontramos figuras iguais a essa, que é uma forma rápida, fácil, de determinar a direção do campo magnético produzido por um fio reto com corrente elétrica. É a famosa regra da mão direita. Você coloca o polegar no sentido da corrente elétrica, no caso aqui eu já coloquei nesse desenho a corrente elétrica para cima, que é similar ao que está representado aqui na figura da questão. Os dedos abraçam o fio. Esse abraço que os 4 dedos dão no fio dão os sentidos das linhas de indução, que serão circulares em torno do fio. Por isso, a representação aqui, inclusive na questão, de uma linha circular em torno do fio. Outro detalhe, é que essas linhas de indução são perpendiculares ao fio. Daí a representação nesse plano perpendicular ao fio. Se eu coloco uma bússola aqui, o polo sul recebe uma força contrária à linha de indução, o polo norte no sentido da linha de indução, e a bússola se alinha com essas linhas de indução, de tal forma que o polo sul fica para trás, porque recebeu uma força contrária, e o polo norte fica para frente, porque recebeu uma força favorável ao campo de indução. Então nós temos que as bússolas vão se alinhar com as linhas de indução, de tal forma que as linhas entram no polo sul e saem no polo norte. Com isso é só observar aí as alternativas nas quais as bússolas estão alinhadas com a linha de indução, que é circular e perpendicular ao fio. Na letra A não é, Você teria as bússolas apontando para o fio, com o polo sul apontando para o fio, não é a resposta. A letra B seria o contrário da A, também não é a resposta, o polo norte apontando para o fio. A letra C seria um campo magnético externo, não o do fio, no sentido das bússolas aqui, que seriam mais ou menos inclinadas aí, Poderia ser o campo magnético terrestre, mas no caso é para desprezar. E nós ficaríamos entre D e E. No caso da letra D, as linhas realmente entram no sul e saem no norte. No caso da letra E está ao contrário, com as linhas entrando no norte e saindo no sul. Com isso a resposta realmente fica na letra D. Então, para quem tem aí os conhecimentos básicos de eletromagnetismo, é uma questão bem simples, Então, espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, Resposta letra D. Clica aí no sininho para acompanhar as nossas resoluções. Bons estudos para todos. Um abraço.